Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus, mais um episódio da Central, muita coisa rolando, rapaziada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o cenário dos Penas, Diego Lopes, Alexander Volkanovski, Jean Silva, como que tá isso? Muita notícia, muito burburinho rolando, e a gente quis trazer esse conteúdo aqui para discutir um pouquinho o que a gente pode esperar aí para essa categoria, beleza? Antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve aí, rapaziada. Agora a nossa meta é 500, batemos 300. Brigadão para você que fortaleceu, de verdade, obrigado mesmo. Cada comentário, cada like que vocês deixam aqui, cara, pô, a gente fica felizão. Eu e o Mal, a gente fica lá no aplicativo atualizando para ver se alguém falou, a gente já corre para responder. A gente quer muito essa participação de vocês e a gente precisa de vocês aqui também para dar continuidade no trabalho. Então é muito importante. Sim. Mas chega de conversa fiada, bora falar do que interessa aqui. Situação do peso pena, cara. A gente viu essa semana aí Jean Silva no canal dele falando sobre luta contra o Diego Lopes, ele fez ali a futurologia dele também, falou o que ele achava que ia acontecer, quem que ia lutar com quem, e falou que provavelmente sobraria ali o Diego Lopes para ele, né? Se eu não me engano, ele falou isso. O que ele falou assim, né, que, rapidinho, só para complementar, ele disse que muito provavelmente vão casar o Volka com o Yair, o Evloev iam casar ele com o Aaron Pico, que já se confirmou agora, o próprio Evloev confirmou, e que daí sobraria ele e o Diego, né? E que daí ele acha que o UFC vai fazer isso, que ele não tem certeza, mas que é mais ou menos o que ele está sentindo. Sim, então, sim, tem bastante coisa aí. E, inclusive, muita gente, né, veiculou que estava rolando a negociação nos bastidores e ele falou que não, né? Ele falou que não teve essa negociação, mas que ele achava que ia sobrar Diego Lopes para ele. Mas tem bastante não, né? Olhando ali para o ranking do peso pena, tem algumas opções para ele, sim, né? Que estão à frente dele. Tirar uns caras aí do. Vou falar aqui rapidamente. Quem está sobrando? Diego Lopes, Yair Rodrigues, Arnold Allen, Lerone Murphy, Sterling, Josh Emmett e Jean Silva. Esses são os caras que vêm atrás do Volkanovski. Essas são as opções acima do Jean. Mano, acho que a gente podia começar soltando os cachorros em por que o UFC quer dar uma chance pro Yair Rodrigues de novo, cara. Verdade. Me explica, Matheus, porque eu não entendi ainda, juro. Cara, não faz sentido. O cara tá vindo ali. Ele teve uma sequência de 2 derrotas, daí depois ele venceu o Patrício Pitbull, que nem fazia parte do ranking do peso pena. Tudo bem, é um ex-campeão, tomaria a posição dele ali, mas não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. Ele foi amassado pelo Volkanovski e amassado pelo Brian Ortega. Aí ele venceu um Patrício Pitbull, que, com todo respeito, é um belo atleta. Chegou depois do Prime. Agora, com 37 anos, desranqueado, e aí o cara já me ganhou uma disputa pelo cinturão, tem 1 milhão de pessoas melhores que ele na categoria na frente dele, que merecem mais essa chance. Tem um detalhe, né? Mas eu vou perguntar para você. Nesse caso, considerando esse cenário, você preferiria colocar o Volkanovski com o Evloev? Cara, sim, porque, muito a gente vai discutir agora uma coisa. Se a gente for na base da exclusão, vamos de cima para baixo. Vamos tirar o Jean Silva da jogada, porque a gente vai falar dele em específico. Mas, tipo assim, Josh Emmett já foi, esquece. Aljamain Sterling, esquece. Tá vindo de derrota, inclusive, pro Evloev. E quase não luta. E não é um cara carismático. Lerone Murphy acabou de vencer o Josh Emmett, que é o 10º, tá em 8º, invicto e tal, mas ainda falta se provar, né? Mas não tem apelo também, né? Entre ele e Evloev até tem mais atenção. Arnold Allen, cara, venceu o Giga Chikadze na última rodada, nem foi uma lutona, também não é um cara muito... Já, quando ele tem um teto claro, quando ele bate com esses caras, ele perde. E aí sobra o Evloev, o Yair Rodrigues e o Diego Lopes. O Diego Lopes já foi, já perdeu. E o Yair Rodrigues já foi também e já perdeu. Então, assim, teria que ser o Evloev. Ele por exclusão, o cara que sobrou. Mas sabe o que eu acho? O UFC tá fugindo
igual o diabo foge da cruz de ter É, o campeão russo que tem aquele jogo pragmático, porque, cara, vamos olhar para o cenário do meio pesado. O Ankalaev quebrou o brinquedo. Ele quebrou o brinquedo do Dana White. O Poatan sim. era a maior, ele é, eu acho que ainda a maior estrela ali do UFC no plantel atualmente. Só que o Evloev acabou com a festa, né, cara? É um cara que ele foi pro Twitter pedir adversário porque não tá rolando de casar a luta do Poatan com ele. E aí ele correu lá pro Twitter para pedir luta. Ninguém respondeu, até que o Malhadinho foi se manifestar. O Diri Prohaska, ao invés de ir para o cinturão, preferiu fazer prova de faculdade. Você tem Mas assim noção? também, o Evloev, cara, é outro caso, né? Porque aceitou quem deram. Imagina, ele tá pegando um menino, que é o Aaron Pico, que é um wrestler porradeiro, que pode dar trabalho para ele, pode botar tudo a perder e voltar para o fim da fila. Ele tá realmente aceitando porque, um, ele confia muito nele, e dois, não sobrou ninguém. Porque a minha impressão é que o UFC falou, mano, vamos botar esse moleque duro que tá chegando agora e que Para ver se pode ser que ele americano. bom para promover, sabe? E Vamos que ver tem um se ele não estilo de luta estraga. empolgante. É, É, vamos ver porque se ele não tira esse cara do comparando, caminho, sabe? o Evloev é o Ankalaev dos penas, cara. Ele tá vindo na mesma run, pegando todo mundo. É um cara difícil de casar luta, porque caíram várias lutas dele e tal. É a mesma run do Ankalaev. E aí tá pegando todo mundo, até o momento que vai ficar insuportável de falar não para ele, tá ligado? Então, É, ele tá na mesma é. run ali, vai ficar na mesma situação, entendeu? Não Mas tem, será não que ele tem. vencer? Porra, mas aí será que. Aí que tá. Ele vai vencer o Aaron Pico, que é um cara que a gente vai cair no mesmo argumento do Eiro Rodrigues. Ele não estava ranqueado, é Mas ele tá estreia. batendo em todo mundo que estão botando para ele, né? Isso que vai ficar complicado. Porque senão, o que, que ele faria, né, também nesse meio tempo? Porque eu acho que ninguém quer casar a luta com ele, exceto o Diego Lopes, mas que eu acho que o UFC nem vê muito sentido. Pô, você tem. Hoje, nos penas, você só tem 3 caras ali que fazem barulho. O Pantera, me desculpe, ele não tem esse hype. Ele não tem esse hype. Não. Volkanovski, Diego Lopes, Jean Silva. Dos 3, 2 já lutaram. Foi a última rodada. Aí sobra o dedo. Ah, mas ó, vou O falar, Jean ó. Silva era o dedo do meio. Sobra o Jean Silva. Tá Ó, entendendo? E aí você três. vai botar um Evloev da vida para acabar com o hype do Diego, que ainda tem, entendeu? Que é um cara que é duríssimo ali na categoria, vende. Pô, eu acho que o UFC, estrategicamente, ele tá numa sinuca de bico aí nesse caso, cara. Ah, mas ó, vamos jogar um pouco de água no chopp também? Vamos ser sinceros, ó. Movsar Evloev. 9 lutas no UFC, 9 vitórias. Só que são 9 lutas em 6 anos de casa. Ou seja, pouquíssimo luta. Essas 9 vitórias são 9 por decisão, certo? Tudo bem que foi só uma dividida, mas são 9 decisões. Não tem uma, ele não terminou uma vez na via rápida, não teve um nocaute, não teve nenhuma finalização. E tem mais, cara, olha isso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lutas canceladas desde que ele chegou no UFC. É muita coisa. Ele tem mais Desde luta cancelada do que 2019, luta. do que luta. Então, um cara que tem 10 lutas canceladas, 9 lutas em 6 anos, 9 vitórias por Cara, eu acho decisão. que o UFC deve Porra, estar como que você louco vende esse cara? para mandar ele de Mokaev. Não, como que você vende esse cara? Sabe, tipo, gente, existe um negócio que vocês têm que entender que o UFC, o MMA, tá, o mérito esportivo, o MMA é o esporte, o UFC é um show. Ele vive de vender ingresso, produto licenciado, pay-per-view. Ele precisa de caras que movam a máquina, É um sabe? detalhe, cara. Eu vou falar para você aqui como uma pessoa de marketing. O UFC, ele não é uma empresa de luta. Ele é uma empresa de marketing. Então ele precisa de É, atenção para vender.
Cara, se você bota lá, imagina só, Evloev, Ankalaev, campeão, quem mais pô... A galera fala muito, ó, eu vou citar uns exemplos, ver o que você vai lembrar agora. A galera fala muito de tipo assim, porque agora o UFC tá mostrando que só pensa em lutadores que tem a promoção. Cara, sempre foi assim. O UFC sofreu para promover o Demetrius Johnson para vender pay-per-view com ele. Sofreu para vender o Sterling, sofreu para vender o Tyron Woodley. A galera esquece que o UFC já desde antes nunca gostou desse tipo de campeão, velho. Ponto. Se o cara não for carismático ou ele não for extremamente empolgante no estilo de luta, não tem como. Tanto que o Jean Silva está em 11º e ele não venceu ninguém de alto gabarito ainda, mas ele já se colocou numa prateleira que ele poderia estar passando esses caras todos, velho. Sim, com certeza. Com certeza. Para mim, nessa atual conjuntura, Jean Silva seria o próximo a disputar o cinturão. Se ele precisa, para isso acontecer, para que ele seja o próximo a disputar o cinturão, essa é a frase correta, ele precisa de uma rodada. Ele precisa de uma rodada para disputar o cinturão. Você pode pegar aí qualquer australiano fã do Volkanovski e qualquer britânico e falar, você prefere ver Volkanovski e Lerone Murphy ou Volkanovski e Jean Silva? Eu tenho certeza que vai todo mundo responder Jean Silva. Você pode... Não tem... não tem muita conversa. Sei lá. Mas, não, o estilo o estilo. Não estou nem falando do estilo não ser empolgante do Lerone Murphy, mas estou falando de venda de luta. A galera quer consumir isso, sabe? Sim. E vou trazer outra informação para a gente debater também. Ó, o Álvaro Comeneiro, que é um jornalista bem conceituado lá na Espanha, traz muitas informações. Ele que trouxe todo o furo do Topuria lutar pelo cinturão e que o Makhachev ia vagar. Inclusive, o Ali Abdelaziz desmentiu e ele comprou a ideia e falou, ó, não, o Islam vai vagar sim. E ele normalmente acerta 99% das coisas. Ele falou que o Volkanovski já falou em entrevistas que ficou muito chateado de ter perdido o nascimento de uma das filhas dele por causa de camp e de luta. E que a filha dele, a que vai nascer agora, ela está planejada para nascer em setembro. E setembro é o UFC Noche, que é onde o UFC estava planejando fazer Volkanovski e aí Rodrigues 2. Ele disse que, por isso, o Volkanovski talvez não aceite a luta em setembro, por causa exclusivamente do nascimento da filha. E tá certo. Só que daí ele vai acabar jogando para novembro ou dezembro, que são os cards que sobram e que ainda estão disponíveis para ser os numerados. Aí que vem a pergunta. O UFC vai tentar forçar o Yair Rodrigues a resolver as questões pessoais dele com o Diego Lopes no UFC Noche e vai deixar de vender essa bucha? Ou o Yair Rodrigues vai ter a cara de pau de sentar na posição dele e esperar até dezembro o Volkanovski? Aí, cara, vou falar duas coisas. Uma é o que eu gostaria que acontecesse, a outra é o que eu acredito que vai acontecer. Eu gostaria que acontecesse. Imagino, já. E aí, Rodrigues e Diego Lopes, comem event, luta de 5 rounds, bota para torar os dois e resolve os problemas. Cara, já tem o vídeo luta de trailer para vender essa luta perfeitamente. Só não é luta principal porque o UFC Noite acaba sendo um numerado que não é numerado, né? No ano passado fizeram lá Merab e O'Malley. E Valentina contra Grasso, né? Foi numerado daquela vez, foi o UFC 306. 306. Que foi na Esfera, né? O UFC Noite foi na Esfera. Foi na Esfera. E aí, agora vamos partir para o que eu acho que vai acontecer. E aí, o Rodrigues é xarope, cara. Xarope, ele é xarope. Ele acha que merece. A luta. Ele acha que ele é sei lá, o Conor McGregor dos penas, entendeu? Tá ligado? Ele negou a luta contra o Patrício Pitbull. Essa luta rolou depois porque ele ficou sem opções. Mas a princípio ele negou a luta. Esse cara, ele tem o rei na barriga. Por isso que eu queria até que casasse, porque daí botava ele e o Diego Lopes lá para sair na mão. E, mas aí vem o pulo do gato. O Evloev vai lutar agora em julho contra o Aaron Pico. Vamos supor que ele ganhe. Ele vence em julho, não se machuca muito. Vamos fazer o que com esse cara? Ele não... Porque de julho até dezembro... Ele não volta. Você acabou de falar, Ele lutou 8 vezes. Você acha que ele vai lutar 2 vezes? 2 meses? Pensando bem, realmente...
Por mais que ele tenha a boa intenção, eu acho que daí ele só faz uma luta no meio do ano que vem de novo. Não, o cara tem baixa frequência. Tudo bem, tem a dificuldade ali, não vamos desmerecer. Ele tem a dificuldade de casar a luta para ele. O Sterling Agora, aceitou lá. Por exemplo. quem vai Agora, por aceitar exemplo, o. por que não bota o Jean Silva e o Sterling? Sterling tá fazendo nada também. Ô Matheus, pelo amor de Deus, eu ia falar isso agora. Quem que vai aceitar o Jean Silva? Você acha que o Sterling, que é o maior negador de lutas do peso pena, acho que da história, você acha que ele vai aceitar o Jean Silva, essa bucha agora, para não ganhar nada? É o 11º, ele vai pegar Jean ele Silva, nono. ele O vai, Sterling, vai filho, virar, vai esquece. acontecer o que está acontecendo com o Caio Borralho? Porque só tem um cara que É. aceita a luta ali, que qualquer um que você botar na reta dele. Diego Lopes. Mas aí que tá. Eu acho que o Jean tem que focar todas as forças dele no Diego Lopes, caso o Yair Rodrigues sente na posição. Porque Uhum. agora já Mas foi, você não acha que o ele devia Evloev já. O atormentar o Yair Evloev. O Rodrigues? Evloev. Então, mas o Evloev é um cara que aceitaria o Jean, porque ele queria só lutar. Só que, mano, já passou esse trem. Ele já vai lutar com o Aaron Pico. O Porque o Jean UFC não quer correr o risco de estragar não o Jean quer. Silva no meio do caminho, entendeu? E vai ser Tipo, uma cagada, não. porque, por exemplo, não dava para botar Aaron Pico e Jean Silva, né? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, eles vão botar Aaron Pico e Evloev. Pensa, eles vão queimar um cara. Porque se o Pico perder, eles perdem um prospecto. E se o Evloev perder, eles perdem um cara invicto. Então, eles realmente querem se Mas livrar você do acha que Evloev. ele. Não tem outra Não, explicação. os caras querem se livrar do Evloev, não tem outra história. Ó, para fechar aqui o nosso Sim, vídeo, o sim. que eu acho que deveria, que o Jean não, o Diego deveria fazer, atormentar, pedir Yair Rodrigues, atormentar para pegar Uhum. essa luta lá em setembro. No paralelo, Jean Silva devia tentar de tudo arrumar um parceiro ali para ele, tentar bater na porta do Sterling, alguma coisa. O problema fica o imbróglio. Quando o Volca, se ele tá nesse timing de não querer voltar em setembro por causa da história do nascimento da filha, o que é muito justo, Volca só final do ano. Não vai ter Mas Volca de sobra um novo timingzinho, hein? É um timingzinho bom para, por exemplo, o Diego e o para Jean ganharam com desenrolar isso. isso, para O Jean e o desenrolar. Diego ganharam muito com isso, porque vai que o Sim. UFC perde a paciência, sabe? Tipo, Uhum. O UFC tá mas louco para mandar o Evloev de Mokaev. quer ver? Mandar ele lá pro Brave. Os caras querem Eu mandar vou ele lá te pro fazer Brave. pro Karate Combat. Eu vou te fazer uma pergunta. Me fala a verdade. Pro Jean Silva agora, o Sterling vai, que o Sterling não aceite, o que é normal. Não vão jogar o Lerone Murphy porque é prospecto com prospecto, os dois estão invictos na organização, seria uma cagada completa. Sobra o Arnold Allen e o Diego Lopes. Só. Ele Mas vai ter que escolher um prospecto desses com e. prospecto, o UFC não liga muito para isso, não. Botou Bonico com o Renier de Rider esses dias aí. Dois caras que Mas aí é podiam um cara trabalhar. que. Mas é porque eles estavam dando um cordeiro sacrificial. Lerone Murphy e Jean Silva não tem cordeiro sacrificial. É uma luta péssima. Quem ganhar e quem vencer dessa luta aí, entendeu? Então. É isso. Eu acho que, para mim, esse seria o caminho. Só que olhando do ponto de vista ganho, para o Jean seria bater na porta do Diego Lopes mesmo, tentar fazer Porra, essa luta assim. acontecer. Tomara que essa luta Mas, pô, aconteça, vai, cara. sabe por quê? Deviam deixar essa luta para coroar o Fight Night aqui em São Paulo. Tá bom, mas você não Mas é compraria a lá na ideia. frente, lá na Você frente. não compraria a ideia de Diego e Jean no UFC Noite? Não, Será que não, acho que ali não não. seria evento principal, né? Tipo, Não, mas no evento principal não. No máximo um Comen. Poderia ser um Comen, são dois caras explosivos e tal, mas não sei porra, se também. esse é o timing, entendeu? Mas é isso. Minha opinião é esta. Falamos pra cacete aqui, não Falamos pra falamos nada cacete. também. É. Não, mentira. Extrapolamos aqui alguns cenários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Maus, tem algum recado aí no final? Cara, não, é só tipo como tá embolado, né? Jesus Cristo, velho. A Aham, gente tentou aqui de todas as formas pensar. Mas, Depende ó, muito dos caras, né? Vai saber mas o que eles vão depende. fazer. Mas eu acho que esse é o caminho. Casar ali Diego Lopes e Yair Rodrigues, arruma um outro parceiro pro Jean Silva. Jean Silva
não sei, falou que está próximo de anunciar alguma coisa aí também. Vamos ver. Talvez nos próximos dias a gente já volte com novas informações para vocês aqui, É rapaziada. isso, é isso. Beleza? É isso. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curte aí, deixa o seu comentário, quem você acha que deveria lutar, para a gente comparar aí e ver o que vocês acham com relação à nossa opinião, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Falou.